sexta sessão ordinária dessa Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamar os senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clovaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte, presente. Hélio Rossi. Presente. João Abidal Barulho. Matheus Mão de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney Jesus dos Santos. Então, agora eu farei a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos, boa noite, membros da mesa, vereadores aqui presentes, público, internautas que nos acompanham no Facebook. Farei a leitura de João, capítulo 8, versículo 28 ao 36. Jesus então lhes disse: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se portanto o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. São essas palavras do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com a leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, artigo 63, inciso 3 do regimento interno desta Casa, requer o plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Se estiver de acordo com as comissões, for contrário, se quer se levantar. A ata da quarta sessão extraordinária realizada no dia 18 de maio de 2018 está em votação. Os que estiverem de acordo com a permanência com comissão, escolhem contrário, se queiram se levantar. Aprovado também. Boa noite a todos. Farei agora a leitura dos ofícios recebidos do gabinete do prefeito em resposta aos requerimentos feitos pelos vereadores desta Casa. Começamos com o ofício 145, face ao requerimento 131 de 2018, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, que solicita a limpeza do terreno situado na rua Reverendo Paulo Magalhães, altura do número 137, bairro Jardim América. Informo-lhe que a solicitação será encaminhada ao setor competente para as providências necessárias. Ofício 146, face ao requerimento 132 de 2018, de autoria do nobre vereador Sidney Jesus dos Santos, que solicita a limpeza do terreno localizado na rua Benedito Camargo Teixeira, altura do número 14, Jardim Santa Maria. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada ao setor competente para as providências necessárias. Ofício 147, face ao requerimento 133, 2018, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a poda de mato das laterais da SLR 170, estrada vicinal Lauro Sandoval de Oliveira, na região da Ilha de Baixo. Informe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para atendimento. Ofício 148, face ao requerimento 134 de 2018, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a patrulhagem e demais tipos de manutenção na Rua dos Florianos, a Rua dos Eucaliptos, ambos no bairro Quintas e Pirapora. Informa-lhe que atualmente os equipamentos necessários para a benfeitoria estão atendendo outro bairro do município
que assim que terminar, a programação é atender o bairro Quintas de Pirapora. Ofício 149, face ao requerimento 137 de 2018, de autoria do nobre vereador Hélio Rossi, que solicita a instalação de um braço de luminária na Rua Roque Martins Fogaça, esquina com a Rua Roque Moreira de Souza, Jardim Paulistano. Informe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para incluir no projeto das próximas instalações de iluminação pública em nosso município. Ofício 150, face ao requerimento 136 de 2018, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita os requisitos necessários, demonstrando de forma detalhada. Informo que para a aprovação dos novos loteamentos é necessário atendimento do Plano Diretor, Lei Complementar 012/2010, em especial capítulo 3 do parcelamento do solo urbano. Thais Albuquerque Souza, engenheira. Ofício 151, face ao requerimento 120/2018, de vossa autoria, que solicita informações referentes à utilização do plano de carreira das educadoras das creches municipais. Informe que, conforme a Secretaria Municipal de Educação, o plano a que se refere o requerimento é, na verdade, o plano de carreira do Magistério Público Municipal, o qual contempla não só o cargo de educador de creche, mas todos os servidores do quadro do magistério, sendo este dividido em classe de docentes e do suporte pedagógico. Mas como a lei é ampla e trata de vários cargos do magistério, não há como atender unicamente uma classe. Sendo assim, deve-se estudar a revisão de modo que atenda a todos que fazem parte do quadro do magistério municipal. A administração municipal tem interesse em rever a Lei 9.000/2010, contudo, encontra-se o município com o percentual de despesa com o pessoal acima do disposto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica vedado qualquer concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados da sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Entendemos a necessidade, mas ante a situação orçamentária atual que o município enfrenta, somada ao congelamento de investimentos na educação por 20 anos pelo governo federal, PEC 241, e ainda a não discussão até o momento a respeito da continuidade do Fundeb, que estará em vigor até o ano 2020. A administração pública deve estudar muito bem, de forma racional, cada passo a ser tomado. Ofício 152, face ao requerimento 138/2018, de autoria do nobre vereador Hélio Rossi, que solicita a reabertura de faixas da rodovia João Guimarães em toda a sua extensão. Informa que a solicitação será encaminhada à BR São Paulo, Departamento de Estrada de Rodagem, para as providências necessárias. Ofício 153, face ao requerimento 139/2018, de autoria do nobre vereador Hélio Rossi, que solicita a construção de uma escadaria que faça a conexão entre a Praça Rodrigo Fernandes e o final da Rua Gé de Nicolau Rage, bem como a limpeza do terreno situado no mesmo local. Informe que a solicitação já está na programação de obras da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para atendimento. Ofício 154, face ao requerimento 140/2018, de autoria da nobre vereadora Cris Maria Vieira da Silva, que solicita a patrulhagem de mais tipos de manutenção na estrada vicinal Jonas dos Santos Rosa, em direção à Roseira, até a divisa com o município de Piedade. Informe que recentemente o setor competente já realizou a manutenção do referido local. Ofício 155, face ao requerimento 141/2018, de autoria do nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos, que solicita a implantação de bicicletários em alguns pontos da cidade. Informa que esta benfeitoria já está programada nas obras para a realização futuras.
Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar 005/2018, de 16 de maio de 2018. Excelentíssimo Presidente, com satisfação, cumprimento Vossa Excelência e dignos pares e no ensejo, encaminho-lhe incluso projeto de lei complementar tem por objeto dispor sobre a autorização ao Poder Executivo para promover a concessão administrativa de uso das instalações da rodoviária local e terminal Bandeira. A finalidade é conceder administrativamente o uso das unidades que compõem a rodovia local e o terminal Bandeira, a meio de licitação à população que se interessar, trazendo vantagem ao município e aos munícipes. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de alta estima e distinta consideração. Joel da Viadade, prefeito municipal. Projeto de lei complementar 005/2018, 16 de maio de 2018. Autoriza o Poder Executivo a promover a concessão administrativa de uso das instalações da rodoviária local e terminal Bandeira e da outras providências. Joel da Viadade, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante contrato procedido de licitação, a conceder administrativamente o uso de instalações sobre as unidades que compõem a rodoviária local e o terminal Bandeira. Parágrafo único. A concessão das unidades será outorgada à pessoa jurídica ou pessoa física que venha a sagrar-se vencedora da licitação, na modalidade concorrência, e desde que não possua pendências perante o erário e cumpram as demais exigências previstas na lei complementar, licitação e contrato. Artigo 2º. Fica vedada a participação dos funcionários públicos na licitação. Artigo 3º. O contrato de concessão poderá ser rescindido em caso de descumprimento dos deveres impostos às concessionárias e em caso de relevante interesse público. Parágrafo único. Na primeira hipótese, a municipalidade não indenizará as concessionárias pelas benfeitorias realizadas. Artigo 4º. As empresas vencedoras da concessão de uso não poderão ceder, alugar e emprestar os seus direitos a outras pessoas jurídicas ou físicas. Parágrafo único. São vedados a alocação, o comodato e o afloramento de bem público municipal. Artigo 5º. A concessão administrativa de uso terá o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogada a critério das partes dos limites permitidos na Lei 8.666/93. Artigo 6º. Os valores da proposta vencedora na licitação serão reajustados anualmente de acordo com a variação da UFM, Unidade Fiscal Municipal vigente. Artigo 7º. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 1. Ao objeto, à área e ao prazo de concessão. 2. Ao modo, forma e condições de concessão. 3. Ao prazo de serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste. 4. Aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária. 5. A forma e a fiscalização das instalações dos equipamentos, bem como a indicação de órgãos competentes para exercê-las. 6. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. 7. Aos casos de extensão e rescisão de concessão. 8. Aos bens reversíveis. 9. Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, como for o caso. 10. As condições para a prorrogação do contrato. 11. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. 11. Ao fórum e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Artigo 8º. A concessão de uso
uso, veicular-se-á a atividade definida em contrato ou termo respectivo, constituindo-se o desvio da finalidade como causa suficiente de sua rescisão, independentemente de qualquer outra ou não atendimento. Parágrafo único. Deverão constar também no contrato ou termo de concessão do uso de seguintes cláusulas essenciais. 1. A construção ou benfeitoria realizada no imóvel sem autorização do município incorporar-se-á a este, tornando-se pública, sem direito à retenção ou indenização. 2. Incumbe ao concessionário, além da satisfação da remuneração ou dos encargos específicos, manter o imóvel em condições adequadas à sua destinação, assim devendo restituir. 3. A construção ou benfeitoria realizada no imóvel com autorização do município deverá ser removida no prazo de 30 dias depois de cessada a concessão de uso, após o que integrar-se-á ao patrimônio público independentemente de indenização. Artigo 9. Incumbe ao poder concedente 1. Regulamentar a concessão e fiscalizar permanentemente a sua prestação. 2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 3. Intervir nos casos e condições previstos em lei. 4. Extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei complementar e na forma prevista no contrato. 5. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais da concessão. 6. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. Artigo 10. Incumbe à concessionária 1. Manter as unidades conservadas e em boas condições de higiene. 2. Pagar em dia o aluguel, os tributos, inclusive contas de água, luz, gás e telefone e demais despesas e encargos. 3. Contribuir para a manutenção das áreas comuns, assim compreendidas os sanitários, espaços e calçamentos existentes na frente e entre as unidades. 4. Não exercerem atividades ilegais, imorais ou incompatíveis com o local, de acordo com os critérios estabelecidos pela vigilância sanitária e demais normas. 5. Cumprir e fazer cumprir as normas e cláusulas contratuais da concessão. 6. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes da concessão. Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Artigo 11. A inexecução, beleza, total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou da aplicação das seções contratuais. Parágrafo único. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando 1. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concedentes à concessão. 2. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. Artigo 12. Fica vedado, na mesma área, o estabelecimento de comércios iguais. Artigo 13. Salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente as regras das leis 8.666/93 e 8.987/95. Artigo 14.
14º, revogam-se as disposições da Lei Complementar número 01, de 18 de janeiro de 1991, do que se refere à concessão administrativa de uso das instalações da rodoviária local. Artigo 15º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Joel Viadade, Prefeito Municipal. Requerimento 148/2018, de autoria do vereador Matheus Mano de Campos, requer a mesa nos termos regimentais do plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, informações a respeito de quando o PSF, Posto de Saúde Familiar do bairro Itinga, será reativado. Justificativa: diversos moradores do bairro em questão vêm questionando este vereador sobre a reabertura do PSF, havendo necessidade, portanto, das informações pertinentes aos status do processo em prazos planejados. Salvo das sessões, 14 de maio de 2018, Matheus Mano de Campos, vereador. Requerimento 148/2018, de minha autoria, está em discussão. Requerimento em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 149/2018, de autoria do vereador Hélio Rossi, requer a mesa nos termos regimentais do plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente solicitar junto à CPFL um monitoramento mais ostensivo da iluminação pública da nossa cidade. Justificativa: este vereador tem recebido diversas reclamações de moradores dos mais variados cantos da cidade a respeito de lâmpadas públicas que permanecem acesas durante todo o dia, enquanto várias outras não acendem à noite. Requeiro que medidas corretivas sejam postas em prática no menor tempo possível. Salvo as sessões 16 de maio de 2018, Hélio Rossi, vereador. Requerimento número 49/2018, de autoria do vereador Hélio Rossi, está em discussão. Requerimento em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 150/2018, de autoria do vereador Hélio Rossi, requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente o estudo de implantação de mais pontos de iluminação pública na Praça Nhonhô de Góes, também conhecida como Praça da Bíblia, no Jardim Paulistano. Justificativa: diversos moradores do bairro têm solicitado a esse vereador uma melhoria na iluminação deficiente do local, visto que atualmente a praça dispõe de apenas um poste de iluminação com 4 pontos. Desta forma, requer que essa medida seja analisada e posta em prática em prazo adequado. Salvo as sessões 16 de maio de 2018, Hélio Rossi, vereador. Requerimento número 150/2018, de autoria do vereador Hélio Rossi, está em discussão. Requerimento em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 151/2018, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, requer a mesa nos termos regimentais do plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a troca urgente do poste de madeira da CPFL, situado na Rua dos Italianos, 25, bairro de São Manuel. Justificativa: o poste em questão está com a base totalmente podre, sujeito a colapso iminente, pondo em risco a segurança dos moradores do bairro, além do cumprimento de rede de energia elétrica. Requer que essa medida seja efetuada com a urgência que o assunto merece. Salvo as sessões 17 de maio de 2018, Sidney Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 151/2018, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. Requerimento em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 152/2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva,
Requer a mesa nos centros regimentais ouvido plenário para propor ao Poder Executivo que solicite ao setor competente a patrulhagem e manutenção nas ruas do bairro Quintas e Pitabora 1. Justificativa: as ruas citadas exigem manutenção constante em função do tráfego intenso e consequente deteriorização das vias. Requeiro que esta medida seja posta em prática em tempo adequado. Sala das Sessões, 17 de maio de 2018, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 152, 2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. Requerimento em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 153, 2018, de autoria dos vereadores Sidney Jesus dos Santos e João Abidal Maru. Requerimos a mesa nos termos regimentais da vida plenária para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a análise da viabilidade de instalação de um pórtico na entrada da cidade de São de Pirapora, também conhecida como a capital do calcário. Justificativa: nas décadas passadas, nossa cidade possuía um portal de entrada que, além de ser um símbolo de boas-vindas e da hospitalidade do nosso povo, era um chamariz para o turismo local. A construção de um novo pórtico, remetendo às lembranças dos antigos fornos de cal, componente central da criação desta cidade e base da construção civil desde a antiguidade do Império Romano, remeterá simbolicamente à tona toda a grandeza que este município sempre teve, um papel importante de produtor e participante do progresso da nossa nação. Sala das Sessões, 18 de maio de 2018, Sidney Jesus dos Santos e João Abidal Maru, vereadores. Requerimento 153, 2018, de autoria dos vereadores Sidney Jesus dos Santos e João Abidal Maru, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Vereadores, a palavra está livre. Bom, vamos aproveitar para a oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria apenas de reforçar que nessa quinta-feira, nessa semana, depois de amanhã, nós teremos aqui na Câmara Municipal, a partir das 19 horas, uma audiência pública para tratar do assunto do plano diretor. Um assunto que vem sendo bastante discutido, inclusive nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, o pessoal tem comentado bastante. Nós já estamos fazendo a divulgação, já tem alguns dias, tem uma faixa na frente da Câmara, tem outra aqui do lado do centro, anunciamos no Facebook, anunciamos também nos grupos de WhatsApp. Então eu gostaria de reforçar o convite para que todos que tenham disponibilidade, que se façam presentes na audiência pública de quinta-feira. Isso é muito importante, visto que o plano diretor é uma das leis que mais direcionam o município e que mais influem diretamente na vida do cidadão. E também não poderia deixar de registrar aqui a presença do segundo ano do EJA da Escola Afonso Vergueiro, o que a gente agradece a presença e eu gosto sempre de dizer que é muito importante a presença de vocês aqui, que a população muitas vezes não sabe o funcionamento da Câmara, não tem conhecimento de todo o trabalho do vereador. Então a terça-feira de sessão é o dia em que a população toma conhecimento do que se passou nos últimos 7 dias de trabalho do vereador. O que ele fez nessa semana, qual foi o resultado da fiscalização dele na cidade, quais foram os pedidos que ele produziu, que ele está enviando para o prefeito. Então é muito importante a presença de vocês aqui. E a gente sabe que é difícil, terça-feira à noite, não é todo mundo que pode, mas reforço também, gosto sempre de dizer que a sessão é transmitida pelo Facebook. Então facilita bastante para aqueles que podem assistir ao vivo, tem a transmissão, e para aqueles que não podem, fica gravado na página da Câmara Municipal para assistir uma hora que tenha maior disponibilidade. Então agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham a oportunidade de voltar
aqui outras vezes que as portas da Câmara estão sempre abertas para vocês. Vereadores, palavra continua livre. Vereador Fernando. Boa noite a todos, boa noite aos nossos visitantes, os alunos, sejam bem-vindos. Esperamos que vocês venham outras vezes, prestigiar também e saber como anda, né, a parte administrativa e legislativa da nossa cidade. E eu não poderia deixar de fazer um comentário em relação a da greve, ao movimento que os funcionários públicos, né, fizeram essa semana, que ficou em evidência no Facebook, a mídia local também veio cobrir, né, não vou citar os nomes das mídias, mas as TVs locais todas fizeram essa cobertura. E o meu comentário, na verdade, é em dar os parabéns aos funcionários públicos da cidade de Salto de Pirapora pelo movimento como foi feito, um movimento democrático, pacífico, né, onde a maioria decidiu, né, onde tivemos lá dos 1.200 funcionários, 637 funcionários puderam votar, mesmo aqueles que não estavam em greve também tiveram o direito de votar, onde 343 aceitaram a proposta do prefeito e 290 não. Então, eu queria agradecer muito a todos os funcionários que participaram e elogiar, porque nós podemos dar um exemplo de movimento democrático, né, pacífico, onde também, claro que a população pode ter sofrido poucas horas, mas pelo menos a gente pode exercer também os nossos direitos, né, os direitos do funcionário público. Eu queria deixar aqui registrado, então, essa minha homenagem ao servidor, como eu também sou um servidor público, e hoje representante, vereador, né, representante também do povo. E que possamos futuramente ter uma cidade melhor e uma administração também melhor, e também que nós vereadores possamos sempre contribuir para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E vocês que estão nos ouvindo via Facebook e o público aqui presente, muito obrigado pela presença e pela audiência também. Uma boa noite a todos. Vereadores, pode continuar livre? Mais? Então, passamos a ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, continuando ausente o vereador Sidney Jesus dos Santos. Então, declaro aberta a ordem do dia, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 16ª sessão ordinária, informando os interessados que integram as sessões se encontram gravadas em vídeo para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internados que nos acompanharam. Todos uma boa semana e fiquem com Deus.